falar um pouco do desempenho do Vanderlei Luxemburgo à frente do Vasco. Ele chegou a 4 jogos, ainda é um período curto para avaliar, mas nesses 4 jogos, desculpa, 14. Chegou a 12 jogos, ainda é um período curto, mas se você comparar com o que tinha antes, já dá para a gente falar do trabalho dele, né? O Vasco começa o campeonato muito mal e depois dá um salto com ele, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A campanha do Vanderlei, ela é uma campanha boa e quando você compara com o que o Vasco vinha tendo antes, ela é muito boa. Eu sei que 12 jogos ainda é um período calmo, vamos aguardar, eu sei. Mas vocês não acham que é inegável que o Vasco está mais competitivo? Inegável. Inegável. São poucos jogos, os números ainda são... regulares. Poucos jogos numas, né? Que aqui no Brasil você já fala, 12 jogos. Então, assim, os números já são mais... o número de vitórias, de empates e de derrotas, o Vasco já está se aproximando. Me parece que ele está dando para o time a consistência necessária, a confiança necessária e certamente com os mesmos problemas, as mesmas questões que ele tem. Agora, o time, em São Januário especialmente, tem se fortalecido, a torcida está junto. Eu acho que hoje é um Vasco infinitamente melhor do que era. Né? Que abre 7 pontos da zona do rebaixamento. Vai esperar o jogo de hoje, né? Botafogo e Chapecoense. 7 pontos de rebaixamento são 3 rodadas para voltar para a zona do rebaixamento. Para quem estava do jeito que estava, é uma evolução maravilhosa. Esse percentual botaria o Vasco em 7º lugar. O que não é mal, né? Percentual de aproveitamento do Vanderlei. Time fora, nada mal. Se Luxemburgo fosse um time de futebol, ele estaria em 7º lugar. E da mesma questão assim, que a gente estava falando de declaração, a do Cuca, aproveitando essa imagem aí da expulsão do Raniel, o Cuca ficou muito bravo com a expulsão do Raniel, o Cuca achou exagerada, rigorosa demais a expulsão do Raniel, bateu boca com o Leandro Castan no fim do jogo, mas disse assim... No 11 contra 11, o nosso time estava pior. Claro, exatamente. A gente poderia, claro, 10 contra 11 é mais fácil perder. 11 contra 11, a gente estava com mais perto de perder do que de ganhar o jogo. Sabe que 2 coisas me chamaram a atenção nesse jogo. Primeiro, como o Vasco entrou melhor, né? Entrou mais elétrico, ganhando dividida, isso faz muita lá diferença, na frente, né? marcando. E aí, depois da expulsão, o Vanderlei imediatamente já faz uma primeira mexida, vai para o vestiário, faz uma segunda mexida, uma mexida importante. A primeira parece que é mais uma precaução, né? Mas ele botou um jogador de bola parada também, o Danilo, né? Que trocou lateral por lateral. Depois ele coloca o Alex Rossi e aí sim ele já faz uma mudança mais radical de posicionamento do meio-campo. E o Vasco seguiu. Melhor do que o São Paulo. Claro que esse vai ser o jogo do menino, né? Do Tales. Claro, a gente sempre vai lembrar, né? Ele aparece nos melhores momentos todos. Jogou muito né? bem. Mas mostra a participação dele no jogo, diretor, por favor. Mas foi mais, viu? Foi mais. Foi um jogo no Vasco consistente. E o Vasco, quando tomou o cartão vermelho, o Raniel, a leitura que fizeram, eu trabalhei no jogo com o Roger e com o Casagrande, é que o Vasco tentou, a partir daquela superioridade de jogadores, naquele finalzinho de primeiro tempo, tentou ir de todo jeito para aumentar, para fazer gol, porque estava 0-0, né? Tentou ir para fazer gol. E foi quando o São Paulo teve as melhores chances para fazer gol. O São Paulo teve as melhores oportunidades naquele finalzinho de primeiro tempo, com o jogo 0-0 e o São Paulo com um jogador a menos. E aí, pelo que eu ouvi da entrevista, acho que o Luxemburgo deu uma segurada no ânimo, deu uma baixada de bola, falou assim, vamos tocar, que a gente tem a chance de ganhar. E acabou ganhando o jogo. Ótimo, eu achei boa atuação do Marrone e muito boa atuação do Thales Magno. O Thales Magno, ele é um dos menores de idade que estreiam no Campeonato Brasileiro, vão bem e assombram todo mundo. Tem alguns jogadores com essa característica nos últimos anos. O Gabigol, estreou em 2013 com 16 anos. O Vinícius Júnior estreou pelo Flamengo com 17 anos. O Paulinho, que hoje está meio sumido, está na reserva do Bayer Leverkusen, também estreou com 17 anos.
O Rodrigo, hoje jogador de Real Madrid, também estreou com 17 anos. O Neymar deve ter estreado por aí, né? Neymar estreou por aí também. O João Pedro, do Fluminense, com 17 anos. E agora o Thales Magno aos 17 anos. É pouco, né, Pet? 17, né? Pô, teve um tal Eu de... estreiei com 16. Não, mas é pouco. Teve um tal de Edson Arantes do Nascimento que também estreou com 16 anos, né? 15 e meio. Né? Não, mas hoje em dia, com o futebol mais corrido, mais fisicamente, né? Acho que jogador nessa idade, quando estreia, que tem potencial muito grande. E o Thales Magno, né? Além de for muito bem esse jogo, né? Ele foi muito bem no jogo contra o Flamengo no primeiro tempo. Mas essa dominada de bola é linda. No segundo tempo, já depois, o Flamengo assumiu. Você viu essa dominada de bola aí? Fizemos uma disputa ontem na transmissão. Qual foi a dominada de bola mais bacana, mais difícil? Essa primeira ou a do gol? Eu acho a primeira, né? Eu achei que era a primeira, o Casagrande achou que era a primeira, o Roger achou que era a segunda. Vamos ver se... Aí nós demos uma moral pro Roger e depois do jogo nós empatamos, para ele não ficar tristinho, né? Mas é que eu acho que a primeira bola vem mais... Essa aí é boa, mas ela vem mais... Teve o desvio. Ele traz bem, já traz para fazer o gol. Essa, ele arruma e ele faz o gol. A primeira... Ele domina. A primeira, ele se prepara para isso. Aqui foi surpresa. Pode ser. Então, não. Tendo a concordar com o Roger, porque a surpresa muito rápida dentro, já cercado, e outra já estava, dominando. Agora, onde ele vai chegar, ninguém sabe. Agora, temos alguma dúvida de que se trata de um garoto diferente? Não, e 1,86 m de altura. Eu não tenho dúvida, não. Eu também não tenho. Jogador diferente. Garoto com enorme potencial. Enorme. E aí tem sorte de que caiu na mão de Luxemburgo, porque Luxemburgo não vai estragar ele. Exatamente. Se fosse um treinador menos experiente, isso poderia... Gostei disso. O que é estragar um garoto? O que seria estragar um garoto? Porque estragar o garoto, não saber trabalhar com ele, lapidar ele, orientar ele. Estragar o garoto é não melhorar o garoto. Não melhorar o garoto. Deixá-lo com pés no chão. Deixar subir cabeça, não. Como o Vanderlei logo dá dura quando vê, orienta, se preocupa para dar conselhos bons e treinamentos bons, adequados para o garoto, porque ele está no momento quando ele precisa ainda crescer e explorar o seu talento. E aí, a exigência dos jogos no profissional não é a mesma coisa como na base. Então, às vezes, não tem tempo. Ele vai ter treino separado, vai fazer uma coisa a mais que ele vai perceber, que ele percebe que o garoto precisa. E acho que esse tipo de treinador, ele tem sorte de cair com ele. E o Luxemburgo, assim, na plenitude do trabalho dele, nessa de técnico, de treinador, ele ainda brincou, vou dar um puxãozinho de orelha quando precisar, fato. E se você pensar, por exemplo, o Vanderlei melhorou o Robinho, que era um driblador pelo lado, e ele falou assim, vai para a área, vai fazer gol, tem vontade de fazer gol. Então, acho que cai na mão de um treinador que tem a sensibilidade de ver um bom jogador, de eventualmente trazer para jogar de meia, porque ele não é aquele cara que joga do lado e só corre. Ele pensa, ele tem o drible curto, ele tem a jogada longa, eu acho que sim. Segundo atacante, eu acho que como centroavante ele perde. Não, vai ser meia. Então vai ter que segundo atacante por aí, o garoto... Sacar, tirar o rincão da meia e trazer para volante, esse tipo de sacada assim que eu acho que caiu na mão de um treinador bom para ele.